Pedro, primeiramente, boa tarde, né? É um prazer falar com você. Estamos ao vivo pela 102 FM, Diego Pérez. Hoje você optou por uma escalação um pouco diferente, né? Principalmente pela ausência do Capixaba, com o Natan pelo lado esquerdo. E sem a bola, o Sorriso fechava como ala esquerda, né? Pelo lado, o Hurtado pela direita, e você jogou com 3 zagueiros. Em uma entrevista recente você disse que não é muito adepto de jogar com 3 zagueiros, né? O porquê hoje o que fez você decidir jogar com 3 zagueiros nessa partida contra a Água Santa? Claramente a decisão teve a ver em termos mais capacidade de construção desde de trás, ou seja, são 3 zagueiros que têm muita qualidade na saída de trás. Hoje não aconteceu isso, nunca conseguimos encontrar essa saída desde trás. E depois queríamos ter também a possibilidade de ter toda a amplitude do campo com os três médios, o volante e os 2 meias, e dar também mais liberdade ao Arthur de andar livre por dentro no espaço entre linhas. Isso não aconteceu. Eu tive a oportunidade de falar aos jogadores ao intervalo e disse: meus amigos, só há um culpado desta muito má primeira parte, sou eu. Sou eu porque tomei esta decisão, sou eu que assumo todas essas decisões. Era uma decisão em termos de um posicionamento que nós entendíamos e estávamos totalmente confiantes que podia ter resultado. Não resultou, há que assumi-lo. Por isso corrigimos ao intervalo. E quando corrigimos ao intervalo, tentamos corrigir também para dar um pouco mais de presença na área. A equipa mostrou isso, obviamente mostrou isso logo desde o início da segunda parte. Teve alguma chegada, teve até algumas situações, mas não conseguiu concretizar. O adversário já estava em vantagem, já estava com muito mais intensidade do que nós, já estava a ganhar-nos muitos em termos dos duelos, e depois foi um jogo de luta até ao final, onde tentámos, é verdade que sempre com muito mais bolas divididas. O campo também não estava já em muito boas condições em termos daquilo que era de podermos jogar um jogo mais apoiado. Acabámos por ter que arriscar tudo, já indo atrás desse prejuízo, e as coisas não resultaram. Então, reforçar claramente que a derrota de hoje assumo-a por completo, em termos daquilo que foi a forma como queríamos abordar o jogo, não ter resultado, e fui eu que tomei essa decisão, então obviamente sou eu o principal responsável. Tá certo. E você disse na última coletiva também que daria uma confiança para o Guilherme, ele entrou no segundo tempo. Como você viu a atuação dele no segundo tempo, jogando pelo lado esquerdo, e o porquê você optou por não começar com o Guilherme, que é um lateral esquerdo de ofício? Eu disse que íamos analisar, eu ainda não tinha analisado este adversário na forma como jogou contra o Palmeiras no último jogo, que tinha jogado com uma linha 3, tinha tido muita amplitude no jogo, tinha tido muita largura e tinha tido também muita presença na área. O que nós queríamos era ter também essa presença na área e arriscar muito em termos daquilo que era também a nossa bola parada defensiva. Em termos da segunda parte, o Guilherme entrou, primeiro com o Sorriso, onde teve aqui no último terço algumas chegadas, algumas incursões, algumas combinações. Depois, infelizmente, com o Vitinho, que não pôde acabar o jogo, mas é um jogador que obviamente confiamos dentro daquilo que é uma estrutura normal de jogo. Para este, quisemos dar mais confiança à equipa, tendo mais presença na construção deste trás e também uma maior presença em termos daquilo que seriam os duelos, que acabou por não resultar, porque o centroavante, o número 9, ganhou praticamente todos os duelos, tendo eles disputado com qualquer um dos zagueiros que estava no campo. Assumo mais uma vez toda a responsabilidade da derrota e há coisas que vamos ter que falar muito claramente a partir da manhã com a equipa, dentro daquilo que é a nossa própria casa. E você sempre faz uma alteração colocando 2 atacantes mais de área, né? Os chamados centroavantes aqui pra gente. Gostaria que você explanasse um pouco a sua ideia, colocando 2 centroavantes. Hoje acabou entrando o Thiago Borbas, jogando junto com o Alejandro também nesse segundo tempo. Bem, tem a ver com duas situações que nós queremos muito, que não a estamos a fazer com tanta frequência. Nem sempre nós vamos conseguir empurrar o adversário e estar a jogar maioritariamente sobre o meio-campo adversário. Quando isso acontece, temos muito mais presença, temos o grupo sempre muito mais próximo. Mas quando não acontece, nós temos de ser uma equipa muito mais vertical. E uma equipa vertical com avançados móveis, seja a 1, seja a 2, que me ataquem espaços, que me ataquem muito nas diagonais. Isso não aconteceu. Por isso, procurámos ter os
os dois centroavantes, entre o zagueiro e o lateral, precisamente para atacar essas zonas e ao mesmo tempo ter também muito mais presença na área, porque os zagueiros adversários na primeira parte tiveram um jogo super tranquilo. Temos que ter uma equipa muito mais agressiva, muito mais vertical e saber muito mais atacar aquilo que foi os passos. Hoje faltou-nos muito isso, melhorámos um pouco na segunda parte por essa presença, por as características do Popó, que nunca dá uma bola por perdida, seja para fazer o flick, seja para atacar um espaço, o Tiago também, e aí quer os zagueiros, quer o próprio goleiro, quando houvesse a oportunidade, também estava sempre muito mais pressionado. Os adversários já não conseguiam ligar as bolas limpas e já não nos remetiam única e exclusivamente para aquilo que era a defesa da nossa baliza e colocar 4 na nossa linha defensiva para que nós tivéssemos problemas para defender essa dinâmica. O jogo foi diferente, mas na segunda parte, já estando a perder, o adversário também fechou-se mais e depois procurou aproveitar mais os espaços numa outra transição que chegou também no nosso gol. Eu gostaria também que você fizesse, se possível... Gostaria também que você, se possível, fizesse uma análise do Alejandro, a atuação e as atuações nos últimos jogos do centroavante Alejandro, né? O que você tem achado da apresentação do centroavante do Massa Bruta, sendo que você tem à disposição também tanto o Thiago Borbas quanto o Eric Popó? Temos essa competição entre diferentes posições. Para essa posição temos esses 3 jogadores e, sendo uma coisa certa, todos eles têm que estar preparados para ser titulares. Vamos analisar as coisas em relação ao futuro, aquilo que tiver melhor para o próximo jogo, que é o jogo com o Palmeiras, é aquele que obviamente irá jogar dentro daquilo que é a competitividade que queremos criar dentro do elenco. O Bragantino, que tem pela frente o Palmeiras, o Ituano e o São Bento. 2 em casa, 2 fora e 1 em casa, no caso. 9 pontos em disputa. O que você considera, o que você pensa de pontuação nesses jogos e quantos pontos você considera também que o Bragantino precisa fazer para conseguir essa classificação, para pelo menos ficar tranquilo nessa fase de grupos do Paulista? A classificação que sempre falamos em termos de numérica são os 20 pontos. Só esse é que te assegura uma qualificação. Neste momento estamos a 6 pontos desse número, dessa marca, com 3 jogos por jogar. 3 jogos, obviamente, todos difíceis, como aqui todos eles são no Paulistão. Temos agora uma missão muito difícil, obviamente, no Palmeiras. Eu sou uma pessoa de retos e desafios, quero que a equipa também o seja. A equipa é uma equipa também de retos e desafios, que quer assumir esses riscos. Vamos ter uma semana larga para trabalhar e vamos ter que preparar esse jogo único e exclusivamente com o intuito de queremos conquistar 3 pontos. É o Palmeiras, respeitamos muito, é uma equipa multicampeã aqui no Brasil, o atual campeão paulista, o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Supercopa do Brasil, mas obviamente já tivemos a analisar os 2 jogos no confronto. É uma equipa que sabe muito bem como joga, é uma equipa muito bem trabalhada, uma equipa muito bem dirigida, com muito bons jogadores, mas nós temos que encarar isso como um grande desafio que temos pela frente e com um desafio ambicioso de que podemos pensar em conquistar 3 pontos. Você tem 8 jogadores atualmente no departamento médico, 9 se a gente for contar com o Vitinho. Então gostaria de saber o que você pensa sobre essa situação, esse início de temporada com tantos problemas, né, do departamento médico no Bragantino. E que você, não sei se você já teve algum parecer sobre o Vitinho, né? Ele acabou saindo por conta ali de ter caído de mau jeito, o ombro, o braço. Já teve um parecer sobre ele e sobre uma análise geral das contusões? Bem, tem sido maioritariamente lesões traumáticas, eu diria que 90% das lesões têm sido traumáticas. Não podemos controlar, o Vitinho caiu e o adversário caiu sobre ele, pressupõe-se que caiu sobre a região da clavícula, está a ser analisado pelo doutor, foi agora transportado para o hospital para que seja feito o devido estudo e a devida análise em relação a isso. Temos que esperar, provavelmente pode ter ali também alguma lesão, seja ela de natureza de luxação, seja inclusivamente alguma fratura, temos que esperar pelo estudo e só depois poder analisar sobre isso. É verdade que tem sido conturbado em termos de lesões traumáticas a forma como tudo tem corrido. Temos que continuar em frente, continuar com os jogadores que temos, dar confiança aos jogadores que temos e seguir em frente. O caminho é continuar caminhando.
E Pedro, você perdeu o Cleiton recentemente, né? O Cleiton que está entregue ao departamento médico. Gostaria de saber o que você tem achado das atuações do Michael Cleiton e se você acha que o Bragantino deve ir ao mercado atrás de um outro goleiro, ou se Michael Cleiton, Fabrício, Lucão, que está voltando, são goleiros que você tem uma confiança também. Não, o Maicon está muito bem, né? Esteve muito bem neste jogo, esteve muito bem no jogo anterior. É um atleta que é muito profissional, que trabalha muito bem e que obviamente está também a aproveitar aquilo que é a sua oportunidade. Nós sabemos que no passado o Lucão era aquilo que se pode chamar o segundo goleiro. Esperamos também que a breve trecho, muito provavelmente já no início da preparação deste próximo jogo, o Cleiton possa eventualmente também estar connosco, mas estamos satisfeitos com aquilo que são as opções que temos no golo, até porque aparentemente a lesão do Cleiton não é uma lesão de longa duração e esperamos que possa regressar a breve tempo.